Fala aí, pessoal do Conectados, beleza? Estamos começando aí mais um vídeo, né? Na série Manifestando o Reino, e o assunto de hoje é: qual é a minha missão? Vem com a gente aí para aprender mais da palavra de Deus. Vamos lá, abrir nossa Bíblia lá em João, capítulo 4, versículo 24, que diz assim a palavra do Senhor: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, né? Então nós já começamos aí, né, a adorá-lo em espírito e em verdade, né? O que seria a adoração em espírito e em verdade, né? Nós sabemos que nós que somos guiados pelo Espírito, vivemos pelo Espírito, né? E damos prioridade às coisas do Espírito. Então nós adoramos a Deus em espírito, né? Com o nosso ser, com tudo que nós temos, né? Mas nós precisamos também adorar em verdade, né? O que significa essa adoração em verdade? Adoração em verdade é você adorar não somente quando você está na igreja, não somente quando você está no meio de cristãos, mas realmente adorar o Senhor com a sua vida, com as suas atitudes. Isso é adorar o Senhor em verdade. Quando você está no seu trabalho e você ali tem uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de carinho, de amor para aqueles que precisam. Quando você está no ônibus, na faculdade, no trabalho ou no colégio, né, com seus vizinhos na rua, né, isso é adorar em verdade, né, as pessoas reconhecerem a verdade do Espírito que está na sua vida. Isso é adorar em verdade, né? Então o Senhor nos chama, né, para adorá-lo não somente em espírito, mas também em verdade com a nossa vida, né? Porque nós sabemos que a adoração é um estilo de vida, né? A adoração não é somente na igreja, não é somente no quarto secreto, né? Mas é uma atitude diária com Deus, né? E a gente também vai estar abrindo a Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2, né? Nós vamos estar lendo Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 8. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8, né? Que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, né? Então, nós falando aí da nossa missão, né? Uma das coisas importantes da nossa missão, para cumprirmos a nossa missão, é ter o mesmo espírito que houve em Jesus, né? O interessante é que aqui, né, na carta de Paulo aos Filipenses, né, ele faz uma comparação de Jesus em forma de Deus e de Jesus em forma de homem. E quando estava em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, sabia qual era a sua missão, sabia aquilo que precisava fazer, né? Em momento nenhum deixou ser tomado por vaidade para querer ser igual, né, ou maior do que Deus. Assim como a gente vê lá na Bíblia, né, o exemplo de Lúcifer, né, que queria ter um trono igual a Deus, né? E Jesus, né, tendo esse poder que foi dado a ele pelo Pai, né, na sua forma de Deus, ele em momento nenhum quis o trono, em momento nenhum quis ser igual a Deus, né? Havia bondade em Jesus, havia humildade, né? E o interessante é que ele aniquilou-se a si mesmo, né, tomando forma de servo, né, se fazendo semelhante aos homens, né? E assim, você for ver na Bíblia, né, o maior exemplo de servidão do que de Jesus não houve, né? Jesus, ele lavava os pés dos seus discípulos, né? Jesus, quando ele andava na multidão, ele se importava, né, com a fome do povo, ele se importava de andar com pessoas que realmente queriam arrependimento, que queriam ser curadas, né? E Jesus, ele tinha essa fama de andar com pessoas que para a sociedade, né, era um peso, né? Pessoas que para a sociedade não tinha esperança, né? Era cobrador de impostos corruptos, né? Eram homens que realmente não exerciam, né, a verdade em si na sua vida, mas tinham no seu coração, né, a vontade de se arrepender, tinham no seu coração o quebrantamento de querer mudar, né? E a própria palavra diz que Jesus, ele veio,
não veio para os que estão salvos, porque os que já estão salvos são dele. Ele veio para os doentes, ele veio para os quebrantados, ele veio para trazer cura, ele veio para trazer libertação, ele veio para libertar os cativos. Então, nós precisamos entender que esse mesmo Espírito que houve em Jesus precisa haver em nós também, né? Esse espírito, né, de se importar com o próximo, esse espírito de se importar com quem quer arrependimento, com quem quer mudança, com quem quer mudar de vida, né? Muitas das vezes nós temos a primeira coisa que a gente faz é julgar, né? E a nossa santidade, né, ao invés de trazer aproximação, ela traz separação. Opa, eu sou santo. Se eu sou santo, eu não posso andar com ele. Se eu sou santo, eu não posso ser visto conversando com uma prostituta. Se eu sou santo, eu não posso ser visto numa roda de pecadores, né? Mas, querido, né, nós precisamos ter esse mesmo espírito que houve em Jesus, né, para que a gente possa assim cumprir a nossa missão, né? Se humilhar, ser obediente e carregar a sua cruz, né? Ele, se achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, né? Quer dizer, todo o poder lhe foi dado, né? Todo o poder lhe foi dado, sim, após a cruz, mas Jesus, ele já estava no céu com o Pai, ele já tinha a sua posição de filho, né? E ele, mesmo assim, ele se humilhou, né? Ele de todos foi o maior servo, né? E foi obediente, né? Nós vimos, né, quando ele conversou com Deus, ele pediu, né, para que se pudesse passar dele esse cálice, né? E por 3 vezes ele orou, por 3 vezes ele perguntou, né, quando ele estava no Getsêmani, e mesmo assim, quando chegou no final, né, a resposta de Deus para ele foi que não poderia ser passado esse cálice para outra pessoa, não existia ninguém a não ser Jesus que pudesse nos salvar, e ele falou: todavia seja feita a sua vontade. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, né? E essa cruz, né, essa cruz também tem que ser uma responsabilidade nossa. Nós também temos a nossa cruz. Cada um de nós precisamos carregar a nossa cruz, morrer para nós mesmos e carregar a nossa cruz, né? Fazer como Jesus fez, né? Pode ser, querido, que de repente o que você está passando seja uma situação muito difícil, onde você acha que você não pode suportar, que você não vai aguentar, né? Fique tranquilo, né? Porque a palavra de Deus diz o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós temos uma cruz? Temos sim, querido, mas nós temos um Salvador onde nós podemos depositar nele todas as nossas angústias e aflições. Então, que essa palavra fique para você, né? E terminando aqui, o nosso último tópico é implantar o reino de Deus, né? Então nós vamos lá no livro de Atos, capítulo 1, né? Nós vamos estar lendo do 3 ao 11, que diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Isso é Jesus, né, após a crucificação, aparecendo para seus discípulos e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntando-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, quando ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Já falando da promessa do retorno de Jesus para buscar os seus, né?
E aqui a gente entra no tópico da capacitação e obediência, né? A palavra, Jesus deixou uma palavra específica para os seus discípulos: ficar em Jerusalém, né? Até que do alto sejais revestidos, né? Eles estavam sim, querido, em Jerusalém, mas estavam fazendo a obra, né? Assim, né? Lá no livro de Mateus, né? No livro de Marcos, a gente vê que assim que Jesus, né? Apareceu para eles e saiu, né, que foi aos céus, eles já começaram a operar, né, maravilhas e milagres, né? Mas mesmo assim ainda houve uma palavra: fiquem em Jerusalém, né? E a gente vê que os discípulos, eles obedeceram à ordem de Jesus, esperando, né, o sinal. E esse sinal a gente vai ver lá em Atos capítulo 2, né? Eu aconselho você a ler todo o capítulo 2 de Atos, né, que é muito grande, para você poder entender, né, toda a palavra aqui, mas a gente vai estar lendo só do 1 ao 8, né, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa e encheu os que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos? Né? E a gente vê aqui o sinal para implantar o reino, a descida do Espírito Santo. E o interessante é que aqui, né, na descida do Espírito Santo, né, no dia de Pentecostes, não haviam só galileus, não haviam só judeus, né? Haviam povos de todas as nações, né, que estão debaixo do céu. Estava escrito aqui, né? E aí que eu acho assim lindo isso, né? E já começou ali, não somente nos discípulos, mas a palavra de Deus, ela começou a ser disseminada por todo mundo, né? Então, querido, nessa missão é essa, a missão do cristão né, ter o mesmo espírito que houve em Jesus, se humilhar, ser obediente e carregar a sua cruz, aguardar a capacitação do Senhor e obedecer, aguardar o sinal para poder ir, né? E querido, nós estamos vivendo um tempo de maravilhas. Eu não sei se você percebeu, mas nós temos visto sim uma igreja se levantando com adoração em espírito e em verdade, né? Pessoas realmente se abdicando das suas vidas, dos seus das suas carreiras, né? Muitas das vezes largando a família para poder ir para uma outra nação pregar o evangelho. E isso enche o meu coração de alegria, porque nós começamos a ver, né? Quem viu o Descende, né? O Descende não foi somente um evento no estádio, né? Foram 3 estádios, né? Se eu não me engano. Não foi só isso, né? Umas 2 semanas atrás, jovens foram capacitados para missões e saíram por todo o mundo para poder pregar o evangelho. Já está se cumprindo a palavra de que o Brasil será um celeiro de missionários. Então, querido, eu quero deixar essa palavra para você e que você possa entender qual é a sua missão para que o reino de Deus seja implantado na terra, beleza? Muito obrigado aí, e que o Espírito Santo possa, né, falar melhor ao seu coração.